Olá, povo abençoado da quarta região, Deus abençoe vocês. Bispo Bruno Roberto, mais um Quarta com o Bispo. Você já sabe, toda quarta-feira às 20 horas, aqui pelo nosso canal de YouTube da região, nós temos o Quarta com o Bispo. Esse tempo abençoado de Deus, por Deus para nós. Então curta, comente, compartilhe o link dessa transmissão para o maior número possível de pessoas, para que assim como você tem sido abençoado e abençoada por Deus, outras pessoas também tenham a ação de Deus através da sua palavra chegando até elas. Então não deixe essa programação ser restrita somente ao nosso povo, aos nossos arraiais, às nossas igrejas. Faça com que o Quarta com o Bispo chegue ao maior número possível de pessoas. Eu tenho sempre falado aqui que você recebe link de futebol, de política, de piada, de tudo quanto é coisa. Você vai recebendo, vai mandando, entra às vezes na brincadeira, e eu não estou aqui falando mal sobre isso. Dependendo do conteúdo, é claro que é só uma brincadeira, e eu não estou aqui recriminando que a sua vida social se restrinja à igreja, mas eu estou dizendo que assim como você recebe, passa link de uma porção de coisa que, não sendo nociva, pelo menos não é de edificação espiritual para ninguém, por que você não compartilha coisas de Deus? Por que você resiste a apertar esse botãozinho aí do joinha e curtir esse vídeo? O número de visualizações que nós geralmente temos aqui no Quarta com o Bispo são totalmente incompatíveis com o número de joinha aí. O que custa você apertar esse curtir aí? Você sabia que uma coisa que não custa nada para você, você pode abençoar muitas pessoas? Porque quanto mais interação, quanto mais engajamento esse vídeo, o nosso conteúdo se mostrar capaz de gerar, mais o YouTube vai espalhar esse conteúdo para outras pessoas. Então curta, comente e compartilhe. Quero desafiar especialmente o povo capixaba, os metodistas do Espírito Santo, para que no dia 10 de março estejam na Assembleia Legislativa, ali no centro de Vitória, onde nós teremos mais uma cerimônia na Assembleia Legislativa em comemoração, em celebração aos 120 anos do metodismo capixaba. Então eu quero desafiar você, metodista do Espírito Santo, especialmente o povo ali da Grande Vitória, para estarmos juntos às 19 horas da segunda-feira, dia 10 de março, nos 120 anos do metodismo capixaba. Eu estou me esforçando muito para estar lá junto. Eu estive há 2 anos atrás, nos 118 anos, quero estar de novo agora nos 120 anos, só não estarei se alguma intercorrência muito forte aparecer, se algum obstáculo muito significativo aparecer, aí eu me farei representar pelos SDs, pelos superintendentes ali da área, pelos pastores e pastoras da área, mas eu quero encontrar com você lá. Então, assim como eu estou me esforçando muito para estar na Assembleia Legislativa em Vitória, na segunda-feira, 10 de março, às 19 horas, 120 anos de metodismo no Espírito Santo, eu quero desafiar você que também mora ali na área para estarmos juntos, tá bom? No mais, eu quero compartilhar um princípio da palavra de Deus, alguns princípios da palavra de Deus com vocês, que hoje estão baseados no texto dos Salmos, capítulo 73, versículos 1 e 2, Salmos, capítulo 73, versículos 1 e 2, que diz assim: verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, bom é Deus para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Esse texto é o famoso texto do Salmo 73, escrito por Asaf, ou na verdade declamado, cantado por Asaf, aonde esse grande adorador declara que faltou isso aqui, faltou pouquinho para ele desviar-se do caminho, faltou pouquinho para que ele desviasse os seus pés, ou seja, fizesse coisas erradas, abandonasse a caminhada com Deus. Então ele está dizendo claramente, categoricamente, que ele esteve próximo da queda. E deixa eu te falar uma coisa que, por mais assustador que possa parecer, todos nós estamos
caminhando ali próximos da queda. Bispo, quer dizer que eu vou cair? Não, a gente caminha próximo da queda porque existe um planejamento do diabo para a gente cair todos os dias. Então é inevitável ter a tentação de cair. O grande desafio é não cairmos. Agora, é inevitável a tentação para cair, é inevitável a guerra espiritual que trabalha, ora para nos beneficiar e nos proteger, ora, o que são anjos, segundo o texto de Hebreus 4, senão servidores a serviço de quem vai herdar a vida eterna, mas também existem as ações malignas que ficam ali próximos a nós para tentar nos derrubar. Então, quando eu falo que nós caminhamos ali sempre próximos à queda, é porque o diabo trabalha constantemente, e a Bíblia fala em 2 Coríntios 4 que todo dia tem um planejamento de morte contra nós. Então Asaf nos mostra como que nós, uma vez tentados para cair, uma vez tentados para resvalar, ou seja, tropeçar os pés, como que nós podemos atentar para as coisas de Deus para não cairmos. No Salmo 73, Asaf, que era o ministro de adoração, levantado por Deus, reverenciado por muitas pessoas como um dos grandes adoradores na Bíblia, junto com Davi, ele nos conta, embora fosse um crente maduro, como que houve um período em que os seus pés quase se desviaram, ou seja, quando ele quase cedeu à queda. Isso é muito claro no texto do Salmo 73. Eu não li todo o capítulo 73, mas você pode ler todo o capítulo 73, você vai chegar à mesma conclusão que eu cheguei, que Asaf caminhou pertinho da queda, quase que ele se arrebentou. Então a minha proposta aqui hoje é analisar junto com vocês esse salmo e descobrir o que pode fazer um cristão tropeçar, o que pode fazer ele ou ela se arrebentar mesmo e cair, e o que pode restaurar nossa firmeza em Deus. Ou seja, o que pode ser uma tentação para a queda e o que pode se tornar uma firmeza para nós não cairmos. Primeiro, no versículo 3, Asaf nos ensina que a inveja e a cobiça podem sim nos enfraquecer. A inveja e a cobiça podem nos arrebentar. No versículo 3, eu não vou ler todos os versículos, mas eu vou mencioná-los aqui. Asaf diz o seguinte no versículo 3: pois eu tinha inveja dos ímpios no meu coração. Eu tinha inveja quando eu via a prosperidade dos descrentes. No meu coração eu tinha inveja deles. Eu tinha inveja da prosperidade deles. Então não vai aqui uma ação do bispo de achar o que estava no coração de Asaf. Não, ele mesmo categoricamente declara que ele tinha inveja de quem prosperava. Asaf confessou que tinha inveja ao ver a aparente prosperidade dos ímpios, ou seja, das pessoas que não servem, que não andam com Deus. Isso foi um problema sério para ele, porque isso acabou levando Asaf a uma experiência de vida de amargura. E isso também pode nos levar a viver amargamente. Questionar a justiça de Deus e deixar de priorizar a vida espiritual e uma caminhada saudável com Deus pode, na verdade, fazer com que a gente viva correndo atrás das riquezas. Eu creio que tudo o que você precisa ter ou precisará, Deus já tem te dado ou Ele ainda vai te dar. É o que aconteceu com Davi quando ele buscou uma mulher que não era sua. O profeta foi até Davi e disse a ele o seguinte: você acha mesmo que se Deus entendesse que você precisava de mais alguma coisa do que você não tem, você acha que Ele já não teria te dado? Ou seja, em outras palavras, nós temos tudo o que Deus entende que nós precisamos ter para esse tempo. Se você anda com Deus, se você vive em intimidade com Deus, tudo que você precisa para esse tempo, você já tem. Tudo que você precisa para viver nesse tempo, Deus já tem te dado. A visão materialista, ela gera para nós inveja e, na verdade, um problema de uma vida amarga, porque a gente vai ficar sempre medindo as nossas vidas a partir da vida dos outros. Então, a primeira coisa, a inveja e a cobiça podem nos enfraquecer.
Quando você tem um alvo de vida, um ideal de vida, e esse ideal de vida é considerado a partir da comparação do que aquilo que as pessoas que não servem a Deus têm, você então começa a viver a comparação, tentar equiparar-se a uma vida que não tem qualquer conexão com a vontade de Deus. E essa inveja e essa comparação com quem não anda com Deus vai fazer você se regular por baixo. Porque nós não somos melhores do que quem não vive com Deus, mas nós temos uma vida, nós que conhecemos e cremos em Deus, nós cremos sim que temos uma vida satisfatoriamente cumpridora de propósitos de Deus. Isso nos dá paz, alegria, satisfação. Então a inveja, ela compromete a nossa existência saudável. Uma segunda coisa, a visão materialista, ela não somente gera uma vida amarga, mas ela abre brechas para um espírito de engano. Quando eu tenho uma visão focada exclusivamente naquilo que eu posso ganhar, que eu posso ter, que eu posso conquistar com a força das minhas mãos, apenas uma visão materialista da coisa, eu acabo cedendo a minha alma a enganos. O versículo 12, por exemplo, diz que eu não vou colocar na tela, não vou ler todos os versículos, mas vou fazendo menção de alguns deles. No versículo 12, Asaf chega ao absurdo de dizer o seguinte: olha aí os ímpios, eles sempre prosperam em tudo, eles aumentam as suas riquezas. Ele chega então ao atestado de que quem não serve a Deus é que se dá bem. Ou seja, isso é um engano. Ao deixar o seu coração olhar apenas para o exterior da vida de algumas pessoas sem Deus, Asaf passou a enxergar distorcidamente como se os bens fossem suficientes para gerar felicidade. Olha o que Asaf diz de forma absurda. Olha aí os ímpios, eles sempre prosperam em tudo. Só depois de algum tempo é que Asaf começou a refletir melhor e se deu conta de que, na verdade, as riquezas sem Deus são laços que prendem as pessoas e as levam, na verdade, para o precipício, as levam para o inferno. Então a primeira coisa que a gente precisa considerar, a inveja e a cobiça nos enfraquecem. Por quê? Porque você acaba se regulando por uma vida de pessoas que não caminham com Deus, que não tem nada a ver com Deus. Segundo, a visão materialista sempre abre brecha para uma vida de engano. Sempre. Quando você começa a se comparar com quem não anda com Deus, a sua referência de vida vai ser sempre a partir de uma referência de engano. Terceiro, quando nós temos o imediatismo, quando a gente considera as coisas imediatas como relevantes ou como única saída para nós, o imediatismo pode nos levar a abrir mão de uma vida de santidade. O imediatismo me leva a ter uma vida de santidade muito irrelevante. Por quê? Porque a vida de santidade promove em nós um ideal de Deus a nível macro. É uma visão global de mundo que Deus tem. Mas quando eu vivo a partir da lógica do imediatismo, eu abro mão de uma vida de santidade. Eu abro mão de uma caminhada, que me leva a olhar projetos maiores de Deus. Eu olho apenas para aquilo que eu quero agora. Os versículos 13 e 14 também nos ensinam a entender isso. Olha o que Asaf diz no versículo 13, no versículo 14. Na verdade, em vão tenho procurado purificar o meu coração. Lavei as minhas mãos na minha inocência. Olha o que ele diz. Eu fui inocente. Quando eu abri mão do pecado, eu fui inocente. Em vão eu purifiquei o meu coração. Olha o que ele fala no versículo 14. Pois todo dia eu tenho sido angustiado e castigado a cada manhã. Paz, Asaf, ele de fato, ele não estava mentindo quando ele falou lá no iníciozinho do Salmo que foi por pouco que ele não desviou seus pés. Ele não mentiu quando ele falou que passou perto. Por quê? Porque na verdade, Asaf negociou mesmo uma vida de santidade a Deus. Na verdade, Asaf negociou caminhar em santidade
com Deus. Asaf negociou caminhar em purificação, por quê? Porque ele chegou à conclusão de que não valia a pena nada daquilo. E isso é um problema sério para nós, problema sério. Então cuidado, porque em terceiro lugar, o imediatismo pode nos levar a abrir mão de uma vida de santidade. Mergulhado na sua crise, Asaf chegou à conclusão de que não valia a pena ser um homem de Deus, um homem santo e honesto. E isso acontece com muitas pessoas também hoje. Por quê? Porque ao verem pessoas que estão aparentemente ganhando dinheiro mentindo, sonegando impostos, roubando os dízimos do Senhor e querendo prosperar rapidamente, essas pessoas acabam abrindo mão da fidelidade a Deus. Elas passam a agir como descrentes. Toda a ação de Deus cumpre processos que nem sempre são compreendidos plenamente num primeiro momento. No domingo passado eu estive em Cachoeiro de Itapemirim consagrando primeira diaconisa da nossa igreja aqui na 4ª região, e eu falei exatamente sobre essa ideia de Deus que faz coisas num primeiro momento e nós não entendemos. Considerando aquele texto onde Jesus lava os pés dos discípulos, Pedro briga com ele dizendo que não iria ser lavado os seus pés, e Jesus fala, contigo mesmo. Só que o que eu faço agora, você não entende agora, você só virá entender depois. Na vida com Deus, a nossa realidade de vida com Deus é a mesma coisa. Existem momentos que Deus faz coisas que a gente não entende num primeiro momento, a gente só virá entender depois. Só que a lógica humana de imediatismo faz com que a gente perca essa visão do todo. Então a gente chega à conclusão seguinte: se não está acontecendo agora, não vale a pena ser santo. Se não está acontecendo agora, em vão eu purifiquei o meu coração. Eu fui, na verdade, alguém que lavou as mãos na inocência. Eu fui inocente, eu não precisava ser tão inocente assim. Eu podia ser um pouco mais malicioso, eu podia ter vivido com mais malandragem nessa e naquela área. Eu podia ter resolvido do meu jeito isso ou aquilo. Uma outra coisa importante dentro desse texto é que tentar compreender uma espiritualidade da qual você ainda não está pronto para entender, é perca de tempo. Perca de tempo. Olha o que diz o versículo 16. O versículo 16 fala assim: quando pensava em entender isso, foi para mim tudo muito doloroso. Ou seja, quando eu comecei a tentar entender essas coisas, eu cheguei à conclusão de que eu estava ficando doido com isso. Estava dando nó na minha cabeça. Só de tentar pensar e entender o que estava acontecendo, isso foi muito doloroso para mim. Asaf ficou perturbado porque ele queria uma explicação humana para tudo que estava acontecendo ao seu redor. E essa é uma atitude de arrogância, que é quando nós achamos que Deus tem que nos dar satisfação de tudo o que Ele faz e nos esquecemos que Ele é soberano. Nos esquecemos que Ele nunca deixou a sua vontade comprometida. Nos esquecemos que Ele faz o seu jeito porque Ele tem a visão do todo. A compreensão e a aceitação da vontade de Deus vão sempre caminhar juntos com o crescimento em santidade. Ou seja, à medida que eu cresço em santidade, à medida que eu me torno mais amigo ou amiga de Deus, à medida que eu me torno mais íntima de Deus, eu vou descobrindo melhor, tendo mais discernimento daquilo que Ele tem para fazer. Agora, quando eu olho para dentro de mim mesmo, sem uma vida de santidade, quero entender as coisas ao meu redor, eu vou ficar doido. É o que Asaf falou. Quando eu começo a tentar entender, isso é perturbador demais para mim, eu não chego a conclusão nenhuma, eu fico doido. Por quê? Porque as coisas espirituais só se entendem espiritualmente. Tem muita gente falando de coisas espirituais, tem muita gente querendo dar opinião de coisas espirituais, tem muita gente querendo dar opinião de como que tinha que ser ou tinha que deixar de ser as coisas da igreja, tem muita gente querendo dirigir igreja ou ministério sem vida espiritual, e as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Isso também faz parte de quase desviar, de quase cair. Tem gente que acha que quase se desvia quando vai para o mundo das drogas ilícitas, para bebedeira desenfreada. Tem gente que acha que só
Está próximo da queda quando está perto da promiscuidade, da prostituição. Não. Você pode estar perto da queda quando você exige de si mesmo tentar entender coisas espirituais pelo modo natural, pela sua própria carne. Você não está próximo da queda apenas quando você pega um revólver na mão e está próximo a cometer um assassinato. Você está próximo da queda quando a inveja e a cobiça entram no seu coração e você quer comparar a sua vida com quem não tem vida com Deus. Você não está próximo da queda quando você simplesmente faz mal a alguém. Mas você está próximo da queda também quando você é guiado pela visão materialista da vida. E eu quero dizer a você que a crise só é superada quando nós confiamos e andamos com Deus. O versículo 17, ele diz de uma forma categórica o seguinte: toda essa crise, toda essa doideira na minha alma durou até que eu entrei no santuário. Então eu entendi o fim, ou seja, eu entendi a finalidade de todas as coisas. Eu entendi quais são os propósitos de Deus para tudo. Entendi como que Deus realiza os seus projetos. Entendi então como é que Deus tem projeto para cada coisa e que eu não deveria me comparar com as pessoas que não têm vida com Deus. Quando eu entrei no santuário, ou seja, entrar no santuário, viver as realidades do templo, de cara descoberta, vida com Deus, é o que coloca cada coisa na sua devida prateleira. Estar próximo da queda não é uma realidade para um ou outro. Todos nós, todos os dias, somos entregues à morte por causa do nome de Jesus. Todo dia tem um plano do diabo para te derrubar. Então andar perto de campo minado é próprio de quem anda com Deus. Todo dia o diabo vai querer te arrebentar. Não significa que o diabo tem mais ódio de você do que de outros. Não, o diabo ele atira para tudo quanto é lado. E aonde ele encontrar um crente olhando para onde não devia, desavisadamente, ele vai passar mesmo o carro. Agora, o desafio meu e seu é ter uma vida de santidade, entrar no santuário, viver como um levita, alguém que foi chamado para viver dentro do templo, dando a sua vida para Deus, se desgastando para viver com Ele, e automaticamente, todas as coisas vão ser colocadas nos seus devidos lugares dentro de nós. Meu desafio para você é que você viva dentro do santuário. Se você está longe do santuário, entra para dentro do santuário. Que não significa necessariamente templo, mas que significa viver com Deus. Significa andar com Deus, significa ter intimidade com Deus. É impossível alguém que ande com Deus ser dominado pela cobiça, pela inveja, pelo imediatismo, pelo engano. É impossível alguém que anda com Deus ser levado à conclusão de que não vale a pena purificar as mãos e o coração. Eu desejo que Deus te abençoe muitíssimo e que você tenha paixão, amor, apego a andar dentro do santuário. Só lá, no altar de Deus, é que todas as coisas encontram finalidade. E se você não entender no primeiro momento, pelo menos Deus vai te gerar satisfação. Fica na paz, Deus te abençoe muitíssimo, que na próxima quarta-feira, quarta-feira que vem é feriado, quarta de cinza, ou feriado na terça, né? É meio feriado, quarta de cinza, não importa. Quarta com bispo, estaremos aqui para a glória de Deus. Fica na paz, até a próxima quarta, se Deus assim nos permitir. Antes de sair, curta esse vídeo. Fica na bênção.